da Amazônia, que por mais de uma década foi uma referência tanto na criação como na fruição da produção cultural não só do Amazonas, mas da região norte. Assim como já trouxemos algumas companhias da região amazônica, ou seja, de outros países que compõem a região amazônica. Nos últimos anos, também, numa abrangência maior, chegou... seria ideal pedir o silêncio no teatro. Num âmbito maior, nós conseguimos se comunicar nacionalmente e em algumas edições nós conseguimos trazer à região, à nossa cidade, espetáculos de outras regiões do Brasil. Esse ano a Federação de Teatro ela completa 40 anos de existência. Ela foi a primeira associação, primeira entidade representativa de classe do estado do Amazonas. No momento da sua criação, ela não representava apenas o teatro, ela representava as artes cênicas, representava a dança, o teatro, a música, o circo, e as pessoas projetavam nessa associação uma forma de dialogar com o poder, a sociedade civil com o Estado, contribuindo, fomentando, estimulando políticas públicas para as artes. Mais ou menos em 2000, começou a se fragmentar. A fragmentação não é sinônimo de separações. A fragmentação foi uma necessidade que as categorias viam de potencializar a sua produção cultural. E Jennifer, pede, senão eu não vou conseguir continuar. Não é isso, é porque são muitas coisas que funcionam aqui dentro. Estou vindo de um velório, Selma, justamente. Então, onde nós estávamos? Na produção cultural sim. No início de 2000, aconteceu uma fragmentação com as outras categorias que não tinha como sinônimo a separação das artes. Pelo contrário, as artes viam uma potência ao criar novas associações, novas representatividades, e ali a federação se firmou mais ainda como a Federação de Teatro do Amazonas, FETAM. E naquele ano foi a primeira também instituição do Estado a criar o primeiro festival pensado, criado e administrado pela sociedade civil. Posteriormente, depois de 2 anos, outras entidades criaram outros festivais, como de dança, música, artes plásticas, e por aí estimularam outras categorias. Nós temos algumas peculiaridades nessa edição, que, felizmente ou não, a gente está diante de uma crise política, poderia dizer, não econômica, mas uma crise política acerca da cultura, sobre o papel da cultura, a necessidade de continuar produzindo cultura. A palavra existência e resistência, elas soam nas suas inúmeras formas de sociedade civil, e não poderia deixar de ser diferente com as artes. Mais do que nunca, a gente reproduz e afirma a palavra resistência. A 13ª edição tem essa característica. Nós estamos há 2 anos sem realizar o festival, e esse ano ela tem essa característica de não perder esse histórico brilhante que teve diante do teatro nessa década de produção. Então, essa edição é uma edição de resistência de fato. Na abertura, no dia 13, no Teatro Amazonas, a cerimônia, nós teremos como convidado o espetáculo A Ira de Narciso, do Rio de Janeiro. E o Tessa vai falar um pouquinho sobre... Ou quer falar sobre o espetáculo A Ira de Narciso é de Gilberto Gavonski. Esse ano ele concorreu ao Prêmio Shell de Melhor Ator, e é o espetáculo que vai fazer a abertura dia 13 do festival, aqui no Teatro Amazonas, 20 horas. E é o espetáculo convidado desse ano para abertura. Toda a programação dessa edição vai ser gratuito. Então, a gente também solicita para que todas as pessoas, envolvidas ou não, ou artistas ou não, que consiga reverberar isso
nas suas casas, nos seus grupos, nos seus coletivos, para que a gente possa, de fato, colocar a sociedade dentro do teatro, fazendo com que esse teatro seja extremamente lotado e que a gente tenha como reverberação mesmo a nossa produção, o artista, acima de tudo, local, que estamos aí diante de celeumas políticas relacionadas à produção cultural. A curadoria desse ano, que aí a gente já pede perdão porque por um problema com questão de passagens, de retorno da atriz Lucélia Santos, nós tivemos a participação nessa curadoria dos espetáculos escolhidos da grande atriz da TV e do cinema nacional, Lucélia Santos. Tivemos também Juliana Galdino, que é considerada uma das mulheres mais poderosas do palco brasileiro, é a grande referência, é a grande atriz, o grande brilhar dos olhos de Antunes Filho. E tivemos também uma representação do Estado com Narda Telles, que também a gente dispensa comentários, porque ela por si só, a sua produção cultural fala. Quer falar alguma coisa sobre as pessoas que estavam envolvidas na curadoria? Não, acho que eu... Um dos itens do regulamento estava muito aberto para que nós tivéssemos a possibilidade de fazer com que a programação tivesse o maior número de participantes. Isso a gente deixou uma maneira muito aberta para que nós pudéssemos dialogar essa programação. Nos anos anteriores, eu acho que até 10 anos do festival, quem participou do festival nas outras edições, nós tínhamos uma situação que considerávamos desagradável. Que situação era essa? Que nós convocávamos todos os inscritos para reunião, que anunciávamos os espetáculos da programação, e ali anunciava-se os contemplados, os aprovados da programação, e aí quem não estava contemplado saía numa situação, de certa forma, constrangedora. Dessa forma, para não constranger nenhum artista, a gente só convocou as pessoas que estão na programação. E é uma forma que a gente já dialogou isso alguns anos atrás, que é uma forma elegante de a gente tratar com nossos companheiros de trabalho, já que esse ano, com pouquíssimo tempo para inscrições, nós tivemos 41 inscrições, muitos espetáculos de fora, e tivemos produções locais. Foram fragmentadas em cotas, que seriam 14 espetáculos da programação Jurupari e 7 da programação Teatralidades, que seriam performances, experimentos, novas linguagens, e aí muito aberto. Alguns dos espetáculos inscritos na programação oficial Jurupari, o júri decidiu fazer um pré-convite para compor a segunda programação. Cabe o artista aceitar ou não, mas a gente já adianta que é uma forma de contribuir com o mercado cultural, fazendo com que todos estejam, de alguma forma, na programação da 13ª edição do Festival de Teatro da Amazônia. Posso completar a sua sala? Eu só queria completar o que o Douglas falou, que é muito importante isso. Assim, a curadoria fez a seleção dos 14 espetáculos da programação Jurupari. E devido à falta de preenchimento da Teatralidades, ela indicou alguns espetáculos da amostra, os espetáculos que se inscreveram na amostra Jurupari, que se o artista topar, ele pode compor a programação da Teatralidades. Mas aí a gente vai falar sobre isso e cabe ao artista a decisão dele, querer ou não participar da Teatralidade. Mas foi uma indicação da curadoria, que achou que o espetáculo poderia estar assim na programação, mas compondo a Teatralidade, já que a vaga não preenchia. Então, é só essa observação, mas a gente vai falar quando for ler o documento aqui. É importante frisar que durante esses 2 dias que tivemos aqui, 1 e 2, durante o dia inteiro fazendo a avaliação dos projetos, a federação totalmente ficou distante para que o processo seja o mais democrático possível.
Eu acho que nesse encontro eu só realmente encontrei com a diretoria da curadoria na primeira chegada para a entrega dos projetos e já no resultado final. Então, total democracia o resultado, por favor. Nós tivemos inscrições de Brasília, Curitiba, Fortaleza, Cuiabá, Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Pará, que acabou de chegar. É um problema, mas acabou de chegar o do Pará. Eu acredito que é só isso. E a gente podemos ir já para a programação oficial do 13ª edição do Festival de Teatro da Amazônia. Eu queria falar uma coisa hiper importante porque eu acho que fala muito sobre a gente, sobre a nossa produção, sobre nossos ideais artísticos. O Prêmio Jurupari, que nós tivemos em quase todas as edições, que é a máscara símbolo do nosso festival, foi criado e presenteado pelo artista Sérgio Andrade para a categoria de teatro, criado ainda há 11 anos atrás. Essa máscara é uma máscara em homenagem ao legislador da Amazônia, que, segundo os escritos indígenas antropológicos, quando as aldeias indígenas estavam em guerra, estavam se autoflagelando, se automutilando, se matando entre si na Amazônia, apareceu um legislador na Amazônia. E esse legislador seria Jurupari, aquele que organizou e administrou todas as aldeias, separando e organizando para que elas tivessem um melhor diálogo e trato entre as tribos, vivendo assim. Nesse ano não teremos prêmio Jurupari. Todos os participantes da amostra oficial receberão uma espécie de menção honrosa com o troféu Jurupari pela resistência no teatro. Programação infanto-juvenil. Selecionados: Tropeço, Tato, Criação Cênica, Curitiba. Pedra no Sapato, Felipe Abreu, Ceará. A Planta da Cura, Andréia Madi, Amazonas. Interditado, Grupo Baião de 2, Amazonas. O Rapto das Cebolinhas, Apareceu a Margarida, Amazonas. Bumboso, A História de um Boizinho Festeiro. Cia, eu odeio esse nome, escalafabéticos, que eu não sei falar. Amazonas. A Excêntrica Família de Klaus, Amazonas. Nós não temos suplentes para a categoria infantil. No adulto, Quem Casa Quer Casa. Associação Arte Brasil, Amazonas. Recriando Mitos Ticuna, Cia Ranquiri, Amazonas. O Lá, Sobreviver Enquadrados. NEM, Núcleo Experimental em Movimento, Brasília. A Casa das Meninas Mortas, Ciarte Movimento Zona Cultural, Amazonas. Marília Gabriela Não Vai Mais Morrer Sozinha, Coletivo UCT 4, Amazonas. O Mendigo e o Cão Morto, Ismael Farias, Amazonas. Deus lhe dê em dobro, São Paulo. Suplente, no adulto, Minha Mãe se Mata às 21h30, Paulo Queiroz, Amazonas. Como mostra paralela, teatralidades. Pode falar. Na mostra paralela foram selecionados 4 inscritos dentro da categoria. Esses são Contos, O Casamento da Filha do Mapinguari, Acácia Mier. Caminhão a Galope, Panorando Produções, Amazonas. Clautidiano, Caco Companhia de Artes Cênicas, 1960, título interino Fábio Moura. Devido às vagas da paralela não serem preenchidas, a curadoria da 13ª edição sugere os seguintes espetáculos para compor a programação da paralela: Menino TK, Grupo Jurubebas, O Vestido de Lixo, Arnaldo Barreto, Recolon, da Artrupe Produções. Como suplente, a Bapurutação, Dimas Mendonça. Os curadores são Narda Teles, Amazonas, Juliana Galdino, São Paulo e Lucélia Santos, Rio de Janeiro, Manaus, 2 de dezembro de 2018. A gente faz eu acho que é uma palmas para quem está na programação.
como eu falei anteriormente, é um momento de reexistência do teatro. A gente sabe que nós estamos há um tempo sem investimentos no setor, a gente está sem produções que tenha certo investimento do Estado. A gente, de certa forma, eu acredito que a gente tem que contribuir um com o outro para que as produções estejam no palco da melhor forma possível, assim como todos os teatreiros, não só os contemplados como os não contemplados, que contribuam com a Federação de Teatro para que a gente possa executar esse festival. Eu queria muito, não sei se é desagradável, agradecer à Secretaria do Estado do Amazonas, à Prefeitura Municipal de Manaus e ao querido amigo, não mais secretário, Robério Pereira Braga, que nesse momento, pela manhã, esteve conosco para facilitar com urgência o pagamento do festival, que essa semana sai, graças a Deus. Muito obrigado, bom retorno para casa e vamos fazer a 13ª edição do Festival de Teatro da Amazônia. Não. Devido ao sorteio, o que acontece? Nós temos, o festival ele foi reduzido de 7 para 5 dias. E a gente está tentando organizar os espaços, a gente vai entrar em contato com as companhias, porque a gente não consegue fazer o sorteio devido ao curto tempo e a gente tentar montar essa programação junto com as companhias contempladas. É porque aumentou, de certa forma, a programação. São 21 espetáculos dentro de 5 dias, então a gente não vai conseguir fazer esse encaixe agora. Né? Mas até quarta-feira a gente acredita que a gente já apresenta a programação e a gente precisa que vocês, com urgência, já apresentem à Federação de Teatro do Amazonas quem se autorrepresenta, apresentar seus documentos, quem tem alguma empresa para representar, isso com urgência para não atrapalhar o processo, que aí é mais jurídico das licitações das coisas. Na verdade, assim, algumas pessoas, a gente não eliminou ninguém por documento, né? Algumas pessoas que já entraram em contato, eu solicitei até que já pudesse mandar o documento para adiantar. Mas tem um prazo de 5 a 6 dias, 2 dias, que é 5 e 6, para a pessoa mandar, e aí o departamento vai olhar o que está faltando e eles vão entrar em contato, tá bom? Mas é importante ficar atento para isso, essa questão do documento. Não, vai entrar em contato, uma pessoa vai entrar em contato com todos que foram aprovados, estão na programação. Iremos entrar em contato para conversar sobre a programação e sobre a questão de documento, no caso, se estiver faltando algum. Do Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro. Só queria falar que a gente não comentou, que nós vamos ter a mediação nesse ano do Antônio Guedes, que é um grande crítico de artes, do Rio de Janeiro, vai estar conosco contribuindo com os nossos espetáculos na programação acadêmica. A gente, durante o festival, a história do festival, nós sempre homenageamos uma figura da cidade. Em alguns momentos em memória, outros em vida presente. A gente indicou uma pessoa para ser indicada e que essa pessoa ela pediu que não fosse homenageada ainda esse ano, ou quem sabe um futuro ano, e a gente ainda, por incrível que pareça, a gente estamos sem homenageados dessa edição. Se a gente não me encontrar a sugestão até quarta-feira, a gente já vai entrar também que esse ano a gente vai ter uma novidade no festival, que a gente vai passar uma memória do festival de 12 anos e as pessoas que já estão num plano dos sonhos divino. Então, vamos passar cerca de 10 a 15 minutos de memória das pessoas que já participaram do festival. Se tudo der certo, com o fundo de filarmônica. Muito obrigado. Escutamos o Douglas, que é presidente da FETAM, a 13ª edição, que vai acontecer a abertura no dia 13, vai até o dia 17, com entrada gratuita. Eu vou tentar conversar com ele, vamos continuar acompanhando.
Estamos aqui com Douglas Rodrigues, presidente da FETAN. Já estamos ao vivo, na verdade, Douglas, desculpa não te avisar. Você falou duas coisas que eu achei bastante pertinentes, bastante importantes: a resistência do teatro, da arte. E o outro ponto foi ser gratuito, para ser acessível às pessoas. Eu queria que você comentasse sobre esses dois pontos. A gente precisa entender que não só o teatro, a cultura, ela faz parte importantíssima na formação do cidadão. Ela não é um entretenimento apenas. A cultura, ela faz parte, ela integra a inteligência, o cognitivo, a formação, a integridade, a moral, a ética. E é essa importância que a gente precisa inserir dentro da escola, dentro da sociedade. Então a gente convida de 13 a 17 de dezembro para estarmos juntos aqui no Teatro Amazonas e contemplar inúmeros espetáculos de teatro, que não só do Amazonas, mas de várias partes do Brasil, que vão compor a programação da 13ª edição do Festival de Teatro da Amazônia. Talvez o evento mais importante do teatro da região amazônica. Douglas, essa gratuidade foi pensando nas pessoas da periferia, que elas cheguem e também tenham acesso à arte e cultura? A gente precisa pensar na nossa sociedade, na realidade, e a gente, acima de tudo, precisa pensar na formação de público. Os artistas, eles têm também esse papel fundamental de contribuir à sociedade. Então, a Federação de Teatro do Amazonas, ela tem esse pensamento, ela alinhava isso com a sociedade. E a gente quer que a sociedade, acima de tudo, tenha acesso aos bens culturais, tenha acesso ao teatro, que ela possa realmente se sentir bem, contribuindo e trocando arte no templo maior, que é o Teatro Amazonas. Então vamos aproveitar, faça o convite aí para os nossos seguidores do site Amazonas Atual. É contigo. Eu tenho o maior prazer de recebê-los como presidente da Federação de Teatro do Amazonas aqui nesse templo, no Teatro Amazonas, para juntos contemplarmos a 13ª edição do Festival de Teatro da Amazônia, o evento mais importante do teatro da nossa região. Muito obrigada, Douglas. E é isso aí, galera. Dia 13 vai ser a abertura, que vai até o dia 17. Não perca, faça parte dessa arte, dessa demonstração cultural aqui no nosso estado do Amazonas. O Amazonas Atual volta a qualquer momento, o Amazonas Atual, 5 anos, compartilhando a verdade.